Webinar por Maria do Céu Roldão a propósito de orientação das práticas docentes para o desenvolvimento de competências no ensino superior. A centralidade do conceito de competência no discurso educativo contemporâneo decorre de profundas transformações nos contextos sociais, científicos e profissionais em que o ensino superior se inscreve. A expansão do acesso à educação, a crescente complexidade dos contextos de atuação profissional e a aceleração da produção de conhecimento colocam em causa modelos de formação assentes numa lógica predominantemente transmissiva e acumulativa dos saberes. Neste quadro, a orientação das práticas docentes para o desenvolvimento de competências emerge como um referencial estruturante para repensar os processos de ensino, aprendizagem e avaliação no ensino superior. A competência não se confunde com a posse isolada de conhecimentos, nem com o domínio técnico de procedimentos. Ser competente implica saber mobilizar, de forma integrada e contextualizada, conhecimentos, capacidades, atitudes e valores para responder a situações complexas e significativas. A competência não reside, portanto, nos recursos disponíveis, mas na capacidade de os articular e usar de modo pertinente e eficaz em contexto. Trata-se de um saber agir informado, consciente e responsável, que pressupõe análise da situação, tomada de decisão e regulação da ação. Importa sublinhar que esta mobilização não corresponde a uma simples aplicação de conhecimentos previamente adquiridos. Pelo contrário, envolve processos de construção cognitiva, interpretação, comparação, inferência e julgamento. Tal como o diagnóstico clínico ou a concepção de uma intervenção profissional não se reduzem à aplicação mecânica de teorias, também a ação docente competente exige leitura crítica da situação, compreensão dos objetivos formativos e capacidade de adaptação a contextos diversos. Neste sentido, a competência situa-se no domínio do saber mobilizar e não apenas do saber ou do saber fazer. Enquanto construto educativo, a competência apresenta uma relação intrínseca com os saberes disciplinares que simultaneamente requer, mobiliza, aprofunda e integra. Não há competência sem conhecimento, mas o conhecimento só se torna formativo quando é efetivamente usado em situação. O desenvolvimento de competências exige, assim, o domínio de processos de construção do saber, a compreensão dos modos de uso desse saber e uma atitude positiva face ao conhecimento, entendido como instrumento de compreensão do mundo e de intervenção fundamentada. Esta perspectiva implica também uma relação particular com a atitude e a disposição para aprender. Desenvolver competências requer o cultivo de uma postura intelectual marcada pelo questionamento, pela curiosidade, pela análise crítica e pelo esforço cognitivo. Pressupõe a valorização do saber como recurso para agir e decidir, e não apenas como objeto de reprodução académica. A emergência do paradigma das competências no ensino superior responde a um conjunto de fragilidades amplamente reconhecidas nos sistemas de formação. Entre estas, destacam-se a fragilidade dos resultados da formação, frequentemente evidenciada pela dificuldade em transferir conhecimentos académicos para contextos profissionais, a massificação do ensino superior, que exige a construção de referenciais comuns de qualidade sem eliminar a diversidade de percursos e a explosão do conhecimento disponível, que torna obsoleto qualquer ideal enciclopédico de formação. Acrescem ainda as pressões exercidas pela sociedade e pelo mercado de trabalho no sentido da eficácia, da relevância e da responsabilidade social da formação superior. Ensinar orientado para competências visa, assim, garantir ou recuperar a eficácia social da educação superior, entendida como a capacidade de formar graduados capazes de atuar de forma informada, autónoma e responsável em contextos complexos. Esta abordagem permite estabelecer referenciais de desempenho claros e reconhecidos, garantindo padrões de qualidade comparáveis, ao mesmo tempo que favorece a diferenciação de estratégias pedagógicas e de percursos de aprendizagem. Contudo, a adoção deste paradigma implica uma profunda reconceptualização da ação docente e da organização do trabalho pedagógico. Ensinar deixa de ser entendido como transmissão de conteúdos para se centrar no processo de aprendizagem, no aprendido e na utilização do aprendido. O foco desloca-se do que se ensina para o que os estudantes aprendem e são capazes de fazer com que aprendem. Organizar um currículo por competências significa, antes de mais, partir do fim do processo formativo. O ponto de partida não são os conteúdos a lecionar, mas o perfil de saída do estudante. Que competências deve o diplomado demonstrar no final do percurso? Que desempenhos são esperados em termos profissionais, académicos e sociais?
A partir desta clarificação, constrói-se o desenho curricular, identificando as áreas de saber a mobilizar e os processos cognitivos a desenvolver ao longo do percurso formativo. Este desenho implica escolhas curriculares fundamentadas que articulem conhecimentos, estratégias de ensino e dispositivos de aprendizagem coerentes com as competências visadas. Exige ainda a integração de mecanismos permanentes de regulação da aprendizagem, nomeadamente através do feedback sistemático e da promoção da autorregulação por parte dos estudantes. A aprendizagem orientada para competências é, por natureza, um processo progressivo e contínuo que requer acompanhamento, ajustamento e reflexão. Ensinar para desenvolver competências implica, assim, transformar as rotinas tradicionais do ensino superior. A ação docente assume uma intencionalidade clara: levar o outro a aprender. A prática pedagógica organiza-se como um desafio ao pensamento, tanto do professor como do estudante, propondo situações problemáticas que exigem análise, pesquisa, tomada de decisão, implicação e uso efetivo do conhecimento. O estudante deixa de ser um receptor passivo de conteúdos para se tornar agente ativo da construção do seu saber. Neste contexto, ganha particular importância a explicitação dos processos de aprendizagem. Não basta que o estudante atinja um determinado resultado, importa que compreenda como alcançou, que seja capaz de analisar o processo seguido, reconhecer os seus limites e transferir o aprendido para novas situações. A dimensão metacognitiva da aprendizagem assume, assim, um lugar central no desenvolvimento de competências. A avaliação, coerente com esta abordagem, constitui um dos domínios mais exigentes da mudança pedagógica. Avaliar competências não significa colocar questões de reprodução de conhecimentos, mas criar tarefas complexas que permitam observar o desempenho do estudante em situação de uso. Avalia-se a capacidade de mobilizar saberes, de articular recursos, de interpretar situações e de agir de forma eficaz e refletida. A avaliação deve, por isso, privilegiar situações complexas e contextualizadas, próximas dos contextos reais de atuação profissional ou académica. Avaliar é observar os estudantes em trabalho, analisando competências em construção, reconhecendo progressos e identificando necessidades de regulação. Neste sentido, a avaliação assume uma função essencialmente formativa, orientada para a melhoria das aprendizagens, mais do que para a classificação final. Em síntese, a orientação das práticas docentes para o desenvolvimento de competências constitui um referencial exigente, mas incontornável, para o ensino superior contemporâneo. Trata-se de um paradigma que não se esgota na definição de listas de competências, nem se traduz automaticamente em alterações curriculares formais. Os referenciais de competências não são um currículo, indicam o que se espera que os graduados sejam capazes de fazer, mas não prescrevem os caminhos pedagógicos para lá chegar. Compete aos docentes, enquanto profissionais reflexivos, conceber, implementar e regular práticas de ensino e de avaliação coerentes com este enquadramento, assegurando aprendizagens significativas, relevantes e socialmente responsáveis. Agradeço toda a vossa atenção.